Que o Senhor reine e governe sobre nossas vidas, Pai. O Espírito Santo me capacita nessa noite, capacita cada pessoa que aqui está, para que juntos possamos compreender, Senhor, a Tua palavra, a revelação, a palavra rema, Pai. Possa compreender os princípios, os valores e a cultura do Teu reino, para que as nossas vidas possam ser edificadas, Pai. Para que possamos dar frutos, Pai. E esses frutos permaneçam para a glória e honra do Teu Santo nome. Que o Senhor nos honre, que o Senhor nos use, Pai. Que o Senhor celebre uma grande festa nessa noite, Pai. Para a glória e honra do Teu Santo nome. Amém e amém. Preparei algo aqui hoje. O Espírito Santo colocou sobre falar Salmo 32. Alguém está acompanhando a tarefa da semana? Sobre Salmos? Tá? É de 30 a 60. E o Salmo 32 é um salmo de Davi, que começa assim, ó. Bem-aventurado aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Eu sempre digo aqui que a palavra diz esse aqueles, né? Aqueles, aquelas, aqueles que se posicionam no reino de Deus. Salmo 91 ele fala aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Então cada um de nós aqui estamos buscando ao Senhor, fazemos parte daqueles. Diga assim, eu faço. A sua parte. Daqueles. Por quê? Porque é direito de escolha. Temos que fazer escolha todos os dias. E o reino de Deus é tomado por esforço. E qual é o esforço? De permanecer posicionado todos os dias, escolhendo o reino de Deus. Então, Davi, a qual tinha um acesso ao coração de Deus, e tinha um coração, segundo o coração de Deus, vamos falar sobre isso aqui mais uma vez, ele diz, aqueles, bem-aventurados aqueles que têm suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Todos nós precisamos de ser perdoados. Todos nós necessitamos de que os nossos pecados sejam apagados perante o Senhor. Amém? Porque assim, olha aqui no versículo 2. Como é feliz aquele, novamente aquele, ó, a quem o Senhor não considera iníquo e cuja alma não há hipocrisia. Então aquele a qual o Senhor não considera iníquo é feliz. Não porque nós somos justificados pelas nossas obras, é porque Ele nos justifica. Quantos aqui são justificados pelo Senhor? Amém. Nós somos justificados por Ele. Porque essa é a graça do Senhor, a qual é o favor não merecido. A graça dele repousa sobre a minha e sobre a sua vida, através do sangue do Senhor. Então, como é feliz aquele ao que o Senhor não considera iníquo e cuja alma não há hipocrisia. Por isso que temos que caminhar na verdade do reino de Deus. Por isso que temos que escolher todos os dias os princípios do reino de Deus. Porque é uma mentira no mundo que diz que todos os caminhos levam a Deus. Isso é mentira. Porque ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então só existe uma verdade, só existe uma vida e um caminho, a qual é Ele. Amém? Eu disse aqui que o Senhor ele já traçou o caminho. Eu, como discípulo do Senhor, e vocês, como discípulo do Senhor, só tem que seguir os passos dele. Imagina uma pegada numa beira de uma praia, do mar. Diga-se, o caminho já está marcado. Sabe o que acontece? Que às vezes nós queremos ser discípulos de Moisés, discípulos de Abraão, discípulos de Paulo. Não, nós somos chamados para ser discípulos do Senhor. Diga assim, Ele é a verdade. Ele é a plenitude de Deus, encarnada num corpo humano. É Deus aqui na terra. Por isso que a palavra diz que em parte sabemos e em parte profetizamos. Quando vier o perfeito, diga assim, o perfeito. Já veio. Já deixou o caminho. Não é difícil, é só seguir. É por isso que eu bato aqui, temos que conhecer o Evangelho, porque através dos Evangelhos vamos fazer a leitura do Antigo Testamento e até do Novo Testamento. Por quê? Para não sermos enganados. O Senhor advertiu isso o tempo todo. Versículo 3: enquanto mantive os meus pecados inconfessos, os meus ossos defiam, e a minha alma se agitava em angústia. Pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, e as minhas forças desvaneceram, como a seiva em tempo de seca.
confessei-te o meu pecado, reconhecendo a minha iniquidade, e não encobri as minhas culpas. Então declarei, confessarei as minhas transgressões para o Senhor, e tu perdoaste a culpa dos meus pecados. Então veja, aqui na Santa Ceia, ele diz assim, num versículo, examina-se o homem a si próprio. Então Davi, ele foi um homem, que foi um homem segundo ao coração de Deus. Por quê? Porque ele confessava os erros dele, ele assumia as transgressões, ele não terceirizava o pecado dele, ele não se vitimizava. Eu disse aqui alguns dias atrás, por que não José? Por que não Abraão? Teve vários homens com vários testemunhos maiores do que de Davi. Mas Davi disse, esse é um homem segundo o meu coração. Por quê? Porque ele confessava as transgressões dele. Ele sabia que Deus era fiel para perdoar. Ele sabia que o Senhor lançava os pecados dele no mar do esquecimento. E ele recebia dessa graça. Davi viveu a graça de Deus antes do tempo da graça. Diga assim, se ele viveu, eu também posso viver. Isso é maravilhoso. Então ele diz assim, enquanto eu retive, a minha alma não teve descanso. Então, pessoal, é tempo de ser sincero perante o Senhor. Porque aqui ele diz aqui que não haja hipocrisia. Então a hipocrisia não pode existir no meu e no seu coração. Porque Deus, ele sonda o meu e o seu coração. Ele esquadrinha o nosso coração. Davi disse, se eu subir ao mais alto céu, o Senhor está. Se eu descer e fazer da minha cama no abismo, ali o Senhor está. Então não tem como fugir dos olhos do Senhor, porque Ele esquadrinha a intenção do meu e do seu coração. Por isso que ele diz, não tem como agradar ao Senhor sendo hipócrita perante Deus. Então se você está triste, seja sincero com o Senhor, Senhor, hoje eu não estou bem. Se você está chateado, magoado, se você errou, pecou, se desviou para a esquerda ou para a direita, é tempo de se consertar, pessoal, e ser sincero perante Deus. Porque sem santidade não veremos quem? A Deus. Agora não é para você ser religioso, é uma vida de princípios. É a cultura do reino de Deus, é uma mentalidade de governo, é uma vida de princípios. Porque o fim da lei é Cristo. Nós somos chamados para viver em princípios. Quando você vive em princípios, você não necessita de regras. Versículo 6. De maneira, todos que têm fé, orem a ti, enquanto pode ser encontrado. Quantas muitas águas se levantarem, elas não o alcançarão. Tu és o meu abrigo seguro. Tu me livras das aflições e com o cântico de salvação me envolve. Então, todos aqueles que têm fé. Alguém tem dúvida do que é fé? Está lá em Hebreus 11. Marca e lê Hebreus 11 em casa, para saber o que é fé. A fé é a certeza daquilo que não se vê, mas que eu e você se espera. A palavra diz também que sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque quando você caminha pelo caminho do medo, o medo é aquilo que é o contrário à fé. Então quando você tem medo, você não age em fé. Quando você vibra no medo, você não vibra na fé. E aí fica impossível você agradar a Deus. Não que Deus vai desagradar, mas você não consegue se conectar. Porque é necessário que você crê que Deus existe e que Ele vai te presentear, te dar galardões. Porque Ele escuta. Davi chega perante o Senhor e fala, Senhor, eu sei que Tu me escutas. Se você escutar Salmo 1 até o Salmo 60, quase todos os Salmos, ele diz, eu sei que Tu me escutas. Você pode dizer isso a mesma coisa? Coisa que tem a convicção que quando você está orando, acessando a presença de Deus, o Senhor te ouve. Levante sua mão. É necessário que você creia nisso. Porque Ele é um Deus de perto. Tem até aquele louvor, né, Cláudio? Deus de perto. Sabe? Nunca mudaste, Tu és fiel. Promessas, Deus que não é homem pra mentir, tudo pode passar.
se cumprir. Então ele é um Deus de perto, pessoal. Você pela manhã tem que acessar o sangue e ter a convicção que o Senhor está te ouvindo. Existe a passagem do centurião, a qual ele diz: eu vou estar contigo. E ele disse o centurião para Jesus: não precisa ir, porque eu sou um homem de autoridade, assim como tu és. Ele reconheceu que o Senhor tinha um exército espiritual que se movia a favor dele. Ele disse: não precisa de ir, somente diga uma palavra. E Jesus disse: olha, nunca vi tamanha fé em Israel. E diga assim: esse homem não era religioso, não conhecia o judaísmo, ele era romano, e ele manifestou fé. Deus, ele está acessível para todos. A patente da religião está sendo quebrada. Se você tem um coração sincero, sem hipocrisia, se você dobra o seu joelho e clama àquele que vive, ele vai de encontro com a tua vida. Ele vai te resgatar, ele vai ouvir o desejo do seu coração. E se o desejo do seu coração não fere os princípios do reino de Deus, ele vai conceder, porque isso é promessa. Diga-se comigo, é promessa. É promessa. Ele prometeu. Se o desejo do meu coração, e se o desejo do seu coração não fere a cultura do reino de Deus, os princípios e os valores do reino de Deus, ele vai conceder. Agora, é necessário, repete, é necessário, que eu creia que ele está me ouvindo. O que você tem pedido nas manhãs, antes de sair de casa? Ou você sai no tropeiro do dia é aquela correria? Entrega as suas primícias de oração ao Senhor. Às vezes eu falo primícia que alguém até ri, né? Mas é primícias de oração. O sistema religioso inverte tudo, é primícia de oração. O Senhor, ele quer o seu coração. Ele não se agrada de sacrifícios todos, mas sim de um coração sincero em obediência. E aqui ele diz aqui, ó: tu és o meu abrigo seguro, tu me livras das aflições e com um cântico de salvação me envolves. Salmo 91. Abrigo seguro, debaixo da sombra do Altíssimo. Diga assim: o selo do Espírito Santo, O selo do Espírito Santo está sobre minha vida, está sobre a minha vida. e o sangue dele E o sangue dele me cobre. me cobre. Você não tem que ter medo de nada, Essa é a chat. absolutamente nada. E quando ele fala que tu me livras das aflições, novamente eu volto a falar. Por que Davi soltou um código? Muitas são aflição com o justo, porém eu, o Senhor, os livro de todas elas. Porque quando você não se desvia nem para a esquerda nem para a direita, você se posiciona no reino de Deus, as aflições vão vir. Por que as aflições vão vir? Porque é uma guerra de cultura. Diga comigo, guerra de cultura. As aflições são conflitos de princípios. Quando um justo se posiciona dentro de uma empresa, ele vai arrumar guerras e aflições. O povo ele foge um pouco do contexto aqui, acha que as aflições é algo de luta, de peso, de algo pesado. Não, as aflições de um justo, no contexto que Davi está falando, é porque o justo se posiciona contra um sistema corrupto, contra um sistema mundano, contra um sistema diabólico, um sistema de crença. Então, quando a palavra diz o mundo já está na mão do maligno, ele não está falando da criação, ele está falando do sistema que opera de crença, de governo sobre esse mundo, já é do maligno. E quando você é transportado do império das trevas para o reino da sua maravilhosa luz, vai ter aflição, porque você vai se posicionar. E quando você se posiciona, você age, vai encontrar aflição. Por quê? Porque você não vai aceitar soberba, você não vai aceitar corrupção, você não vai aceitar uma série de coisas que o sistema desse mundo oferece. Aí vem as aflições. Então diga: as aflições. É guerra de cultura. É o posicionamento
de um justo nesse mundo caído, nesse sistema desse mundo que está caído. Jamais a criação, jamais a terra. Quantos entendem isso? Amém. Versículo 8: diz o Senhor: instruir-te-ei-te e guiarei no caminho a seguir, os meus olhos estarão sobre ti para aconselhar-te. Conselho. Te dar conselho. Não vou insistir. Então aqui ele guia, Romanos 8,14. Aqueles que são guiados pelo Espírito Santo são filhos de Deus. Mais uma vez a palavra coloca uma condição: aqueles que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Muita gente fala: eu sou filho de Deus, eu conheço Deus, mas ele é guiado pelo Espírito Santo? Então temos que ter esse discernimento. Versículo 9: não sejas como um cavalo ou mula, que não possui compreensão, mas precisam ser controlados com o uso de freios e rédeas, caso contrário não poderia obedecer. Muitos são os sofrimentos do ímpio, mas a bondade do Senhor protegerá quem nele confia. Alegrai-vos no Senhor, ó justos, e cantai bem alto, vós todos que sois retos de coração. Amém. Então Davi lhe fala: vós que és justos, alegrai-vos, cantai bem alto, dar júbilos, mesmo que o sistema te oprime, mesmo que a justiça, que a retidão vai te fazer você ter aflição. Davi está dizendo: eu fui jovem e hoje eu sou velho, porém eu nunca vi um justo mendigar um pão. Esse é um conselho de um homem a qual buscou a justiça do reino de Deus, a qual se posicionou perante aquilo que é reto aos olhos do Senhor. Que a palavra diz que Davi fez o que é reto aos olhos do Senhor, mesmo com todos os erros que ele cometeu. O Senhor o perdoou. Por quê? Porque ele tinha um coração sincero perante Deus. Amém, pessoal? Amém. Quantos entenderam essa palavra? Quantos entenderam sobre a aflição aqui? Eu fico muito irado quando eu vejo alguém falar que estou na luta, estou na prova e estou na aflição. Vocês estão confundindo. As pessoas confundem algumas coisas. Se a sua vida está alinhada na cultura, nos princípios do reino de Deus, as aflições que vão vir sobre a sua vida será por uma questão de cultura, por uma questão de posicionamento no reino de Deus. Vou dar um exemplo: se você tem um sócio que é ímpio e você é justo, você vai se posicionar na justiça, isso vai gerar aflição sobre a sua vida. Não confunda a questão de enfermidade, disso, de aquilo com aflição. Enfermidade, você acessa o sangue e ser curado. O Senhor lhe prometeu vida e vida com abundância. Seja renovada a vossa mente para saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade. Deus tem a boa, repete comigo, tem a boa, tem a perfeita e tem a agradável vontade dele. Ele disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Isso são palavras que saíram da boca dele. Qual que é a dificuldade da gente entender isso? Da gente se conectar nessa frequência, da gente acessar o sangue que está em Isaías, da gente se posicionar como justo nessa terra, igual Deus disse para Josué: Josué, não aparta nem para a esquerda nem para a direita, faze tudo que eu te ordeno, vive os princípios do reino de Deus, não troca a cultura do reino de Deus. Quando você entrar nessa terra, Josué, não se corrompa perante a cultura desse mundo caído, para que tudo te vá bem. Deus disse algumas coisas ou disse tudo para Josué? Por que temos dificuldade para entender isso? Diga assim: é necessário, eu viver. Romanos 12. Renovar a nossa mente. Para saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a minha vida. É isso que Deus tem. Eu vim para que tenham vida e a tenham abundância. Tudo que é morte e destruição não faz parte do reino de Deus. Jesus na cruz disse: está consumado.
Ele não disse que teria que passar, não, está consumado. No mundo tereis aflições, tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Quais foram as aflições do Senhor? Choque de cultura, repete comigo, choque de cultura. Toda vez que ele se posiciona no reino de Deus, ele tem problema com o sistema desse mundo a qual é religioso. E a perseguição vinha sobre a vida dele. Por que colocaram o Senhor numa cruz? Uma porque era propósito, mas a outra questão é conflito de sistema do mundo caído com o reino de Deus. O Senhor falava do reino de Deus. E a galera queria o quê? As questões religiosas. Aflições gerado por cultura. Quantos entendem o tanto que é importante eu e você se posicionar firme na cultura do reino de Deus? Por que o sistema bate tanto da cultura do reino de Deus? Por que o sistema desse mundo quer acabar com a família? Quer acabar com o relacionamento de filhos para pais, de pais para filhos e etc, de casamento? Por quê? Porque é cultura. A treta é cultura. Por que Salomão perdeu o reino? Por conta da cultura. Por conta das suas muitas mulheres, a cultura do reino de Deus foi contaminada. E ele só foi salvo por conta da promessa a qual Deus fez para Davi, porque ele se corrompeu. Cultura, diga comigo, cultura. É poderoso. Ou você faz frente, ou você vai ser influenciado por esse mundo aí. Pela cultura. A cultura é algo extremamente poderoso no mundo espiritual. É a arma a qual o diabo mais usa para destruir os princípios, os valores e a cultura do reino de Deus. Cultura. Se eu e você, como homem e mulher de Deus, não se posicionar na cultura do reino de Deus, estamos em posição de perigo. Como você está entendendo isso? Jesus disse, tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Não é a criação e o que existe, é o sistema do mundo que está na mão do maligno. Isso tem que ser gravado na mente de vocês. Quando Jesus fala, eu venci o mundo, eu venci o sistema corrupto desse mundo. Os valores corruptos desse mundo. Quantos entendem isso? Porque essa é a diferença do Evangelho do Reino, pessoal. O Evangelho do Reino de Deus vai falar de cultura, de mentalidade, de posicionamento. Vai falar que você é herdeiro, você é filho, amado, feito imagem e semelhança de Deus, cordeiro com Deus. Não é assim? Fecha seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, crava na mente, nos corações essa palavra, Senhor. Eu abro a minha boca e eu profetizo aqui que essa palavra, Senhor, é uma semente poderosa, Pai, da cultura do reino de Deus. E ela cai em corações a qual é um solo fértil, Pai. E essa semente, ela vai ser germinada, Senhor, ela vai ser regada pelo rio de Deus, pelo rio do Espírito Santo, assim como o Salmo diz, que somos como árvore plantada a ribeiros de água. Essa semente está sendo regada pelo rio de Deus, Pai. E ela vai crescer, Senhor, e vai dar fruto, Pai. E o fruto vai permanecer para a glória e honra do Teu santo nome. Nós declaramos toda a ave de rapina, Senhor, sendo repreendida nessa noite. Que essa semente, ela cai em solo fértil, Pai. Como diz naquela parábola, Senhor, caiu num coração fértil, Senhor. E ela deu 30, 60 e 100 vezes mais fruto, Pai. É o que declaramos nessa noite. Todas as vezes que virmos o sistema desse mundo operar, Pai, vamos lembrar dessa ministração e vamos fazer um posicionamento, Senhor. Porque o reino de Deus, ele é tomado por esforço. E aqueles que se esforçam se apoderam dele, Pai. Esse esforço é na cultura, é em posicionamento, é na mente, em fazer o bom combate e guardar a fé, Senhor. Que o Senhor nos ensina, Senhor. E que o Senhor nos guia, como diz aqui a Tua palavra, para que verdadeiramente possamos compreender o Evangelho do Reino de Deus, para que possamos desfrutar da boa, da perfeita e da agradável vontade do Senhor para as nossas vidas. Que verdadeiramente saímos daqui, Senhor, passamos a tomar posse da vida e vida com abundância a qual o Senhor nos entregou. Nós te louvamos e te agradecemos essa noite, em nome de Jesus. Amém?